Trabalhar em uma terra onde a cultura é secular, um dos berços da civilização, com mistérios insondáveis e onde o sol abrasador se espalha como uma pintura dourada no horizonte, era o sonho de Michelle Cole. Ela ainda não conseguia se livrar dos ecos do passado, o fracasso de seu casamento, a traição do homem que, durante tanto tempo, considerou o amor de sua vida. Seu coração, que antes acreditava nas promessas de felicidade eterna, agora estava cauteloso, revestido de uma camada espessa de ceticismo sobre o amor. Michelle era uma mulher decidida, uma engenheira especializada em segurança cibernética, uma mente lógica e objetiva que sabia separar suas emoções do trabalho. No entanto, não foi o calor do deserto nem as ruas lotadas que a fizeram sentir o choque da diferença cultural logo naquele primeiro dia de sua chegada àquele país. Foi um homem. Michelle entrou em um restaurante local, buscando escapar do sol inclemente que a queimava sem misericórdia. Ela usava uma camiseta leve e um short, roupas simples, práticas para o clima abrasador. Mas, ao entrar no local, um olhar fulminante a fez parar. "Com licença, senhora", disse uma voz profunda e autoritária. Ela se virou, surpresa, encontrando um homem alto, com feições austeras e olhos penetrantes. "As roupas que você está usando são desrespeitosas para este lugar. Não podemos permitir isso aqui." A raiva de Michelle disparou como uma flecha, atingindo seu peito com força. "Desrespeitosas? Eu estou apenas tentando me proteger do calor. Não vejo como isso afeta a sua cultura." O tom ácido de sua voz era inevitável. Sua frustração com a situação, com o machismo daquele homem e talvez com a própria cidade transbordou. O homem a olhou com um semblante sereno, como se fosse natural repreender uma estranha daquela maneira. "Eu entendo sua incompreensão, mas as normas aqui são diferentes. Com apenas o objetivo de ajudá-la, eu sugeriria que voltasse e trocasse suas roupas. Será melhor aceita na cidade." Sem uma palavra a mais, Michelle se virou abruptamente, sentindo a humilhação ferir seu orgulho. Abandonou o restaurante, deixando para trás a tensão e a incompreensão. Sua mente fervilhava de raiva e confusão. O sol, na manhã seguinte, ainda estava nascendo quando Michelle chegou ao escritório da empresa onde começaria o seu trabalho. Procurou se vestir de uma forma mais discreta. O ar estava quente, mas ela não se importava. Estava decidida a se concentrar apenas em seu trabalho. As frustrações pessoais, o medo do fracasso, tudo isso ficaria para trás. Na empresa, ela se encontraria com o dono, um homem cujo nome lhe era estranho, mas cuja responsabilidade do setor cibernético agora recairia sobre seus ombros. "Bom dia, Michelle." Uma voz que não era estranha a cumprimentou e ela se virou, o coração batendo de surpresa ao ver o homem que a havia repreendido no restaurante. Ali Jamal, o proprietário da empresa. Ela não conseguiu disfarçar a surpresa. O homem que a ofendeu estava ali, oferecendo-lhe uma expressão formal e um aperto de mão firme.
Ele não parecia ter reconhecido o desconforto que causara. Michele gaguejou, mas logo se recompôs. Você é Ali Jamal? Ele sorriu levemente, a tensão entre eles ainda era palpável. Sim, sou eu. Espero que não tenha se sentido ofendida no restaurante ontem. Eu apenas estava tentando lhe orientar sobre os nossos costumes. No entanto, espero que possamos seguir em frente com um bom entendimento. O mal-estar não desapareceu. Algo dentro de Michele se rebelou contra aquele homem arrogante. Eu sei da minha capacidade profissional, mas se houver algum problema por eu ser diferente da sua cultura, ou, pior ainda, por ser mulher, não precisa me contratar, senhor. Ali sorriu e respondeu. Parece que você se zangou muito comigo. Tenho certeza da sua capacidade profissional, pois se não fosse capaz, o setor responsável da minha empresa não teria lhe contratado. Ele se aproximou dela e continuou. Com relação a você ser uma mulher, bem, eu não estou acostumado a ter uma mulher tão atraente trabalhando para mim e creio que será muito difícil me esquecer que sou um homem diante de uma imagem tão instigante como a sua. Ela o olhou espantada e se vingou da repreensão dele no restaurante dizendo: em meu país, o senhor seria condenado por assediar uma funcionária com palavras como estas. Ele sorriu e respondeu: mas não estamos no seu país, e sim no meu. Com o passar das semanas, a tensão entre Michele e Alice só crescia. Ele era sempre educado, mas havia algo em sua postura que não podia ser ignorado. A cada encontro, ele tentava seduzi-la com palavras gentis, mas também com um olhar que parecia penetrar seu coração de forma desconcertante. E a cada tentativa, Michele o rejeitava, sua mente lógica se erguendo como um muro impenetrável. Certo dia, após uma reunião com ela no escritório, perguntou: você não quer sair comigo hoje à noite, Michele? Poderíamos jantar, passear pela praia e depois passar a noite com você, não é isso? Ele sorriu para ela, confirmando a sua intenção. Eu não sou sua propriedade, ela lhe disse com a voz firme. Nem seu desejo. Você é o dono da empresa, eu sou apenas uma funcionária. E isso é tudo que deve haver entre nós. Ali a observou em silêncio, com uma expressão de divertimento no rosto. Ele não desistiria facilmente. Ali sabia o que queria e, no fundo, sabia que a resistência dela a tornava ainda mais atraente para ele. Havia uma boate onde os funcionários da empresa gostavam de se divertir nos finais de semana. Michele recusava sempre os convites que recebia de um colega ou de outro mais interessado em conquistar. Em um sábado à noite, ela decidiu ir até a boate sozinha, resolvida a se distrair um pouco. Entrou, falou com todos os conhecidos e depois escolheu uma mesa de canto para se sentar. Ao reparar no ambiente com calma, viu Ali conversando alegremente com uma jovem bonita no outro canto. Quem deve ser aquela mulher?
esposa ou namorada? Ela pensou. Sem entender o porquê, ela sentiu algo que a incomodou com aquela cena. Depois de alguns minutos, quando a mulher que acompanhava ali se retirou da mesa, ele caminhou até Michelle, sentando-se sem ser convidado. Você resolveu se divertir finalmente, não é? O que você tem a ver com o que eu faço? Ela perguntou irritada. Nada, ele respondeu. Mas é bom saber que você é humana e não uma máquina, fria e sem vida. Com a resposta dele, ela se irritou mais ainda e respondeu. Por que você não volta para ficar com a mulher que estava em sua mesa e me deixa em paz? Porque ela não me interessa como você. É você quem mexe com o meu desejo e não ela. A resposta dele foi seguida de um olhar sedutor que fez com que Michelle se estremecesse. Surpresa pelas palavras, sem saber como reagir, ela se levantou e saiu da boate. Já era muito tarde e não havia nenhum táxi na rua. Espere, Michelle. Você não deve andar sozinha à noite. Ali saiu da boate atrás dela. Você me detesta tanto assim que prefere enfrentar uma rua deserta? Vamos, eu a levo no meu carro até a sua casa. Sem ter como ir de táxi, ela aceitou a carona. No meio do caminho, Ali apontou uma mansão e disse: Eu moro ali. Vamos beber alguma coisa antes de você voltar para casa? Ainda movida sentimentalmente pelas palavras que ele disse na boate, para a própria surpresa, Michelle não recusou o convite. Ao entrar na mansão, viu um ambiente luxuoso com várias obras de arte e muitos vasos com plantas exóticas enfeitando o ambiente. Ele foi até ao bar e preparou 2 drinks. Depois se aproximou dela e comentou: Você me encanta, Michelle. Tenho sonhado com você quase todas as noites. Ali comentou e nesse momento Michelle sentiu que a mão dele alisava a sua. Não vejo motivo para isso, Ali, Michelle disse, forçando-se a mostrar indiferença quando, na verdade, uma forte emoção ameaçava derrubar seu autocontrole. Já disse que não se trata de nada pessoal. Simplesmente não penso muito em homens. Pois acho que está enganada. Ele a tocou no ombro, brincando com o cabelo dela. Se não gostasse de ser notada, não usaria essa roupa que a deixou deliciosa. Não julgue os outros por si mesmo, replicou, tentando em vão se afastar. Ali a segurou firme pelo braço. O que para você é sensual e vulgar, no meu país é natural. Mas não posso esperar que alguém como você compreenda o que estou dizendo. A imagem da mulher que o acompanhava na boate a deixou irritada. Aliás, por que você veio atrás de mim deixando aquela mulher sozinha na boate? Isso não foi nada cavalheiro. Está com ciúme? Ele a desafiou, divertindo-se com a situação. Então, segurou-a pelos ombros e a abraçou, fazendo seus corpos se colarem e suas bocas se unirem num beijo ávido e apaixonado. Como ele se atreve? Pensou, desesperada, tentando lutar, porém sentindo que estava a ponto de ceder. Com uma mão, Ali a alisava, enquanto com a outra massageava os seus seios.
Ele só a soltou quando recebeu um sonoro tapa no rosto. O som ecoou pela sala e ela gritou: "É com a força que costuma conquistar as mulheres?" disse furiosa. "É assim que consegue? Saiba que minha opinião a respeito dos homens não é das melhores e o seu comportamento só confirma o que penso. Agora, tire as mãos de cima de mim." Ora, Michele, não finja que não gostou. Ele se afastou um pouco e sorriu. "Se você acha que gostei, durma comigo esta noite." Ele interrompeu a fala dela. "Vá para o inferno." Michele saiu da mansão, batendo a porta de entrada. Onde ela morava não estava distante e ela ainda estava trêmula quando entrou em sua casa. Nos dias que se seguiram, Ali aparentemente a deixou em paz. Porém, o assédio de Ali começou a derrubar lentamente as defesas de Michele, pois sempre que ela o via, lembrava-se do beijo, e era uma recordação que lhe causava prazer. Foi durante uma viagem de trabalho, quando Michele teve que corrigir falhas de segurança em uma das empresas de Ali, em uma cidade distante, que definitivamente tudo mudou. Ali, preocupado com a segurança dela no percurso, ofereceu-se para acompanhá-la. O deserto era vasto, uma extensão de nada que só parecia se perder no horizonte. Eles viajaram por horas sem palavras, até que o céu, antes claro, começou a se cobrir com nuvens pesadas. Em questão de minutos, uma tempestade de areia se formou, repentina e feroz. O vento cortava como lâminas, tornando impossível ver mais do que alguns metros à frente. Ali, sempre o protetor a conduziu até um acampamento beduíno, onde eles foram forçados a passar a noite. Ali e Michele, no meio da tempestade e da incerteza, se viram sozinhos, sem mais o que fazer, a não ser esperar que o tempo melhorasse. O silêncio entre eles era profundo, mas, à medida que as horas passavam, a tensão se transformava em algo mais. Ali, com uma determinação silenciosa, aproximou-se de Michele. Sem nunca mais tentar assediá-la, desde a noite do beijo, Ali disse: "Você não me entende", ele murmurou, sua voz baixa e carregada de desejo reprimido. "Mas, de alguma forma, sei que você sente o mesmo que eu. Existe algo entre nós que você tenta negar." Meus caros, aquele beijo realmente foi traiçoeiro para Michele, pois, ao recordá-lo, queria mais. Ela se fingia de intocável, de insensível para Ali, mas por dentro suplicava pelo toque de suas mãos e pelo calor do corpo dele. Ela fechou os olhos, tentando resistir, mas o calor da paixão, o calor do deserto, envolviam-na de tal maneira que ela não podia mais lutar. O destino lhe armou uma cilada com a tempestade de areia, pois teve que ficar sozinha com ele em uma tenda.
Ali se aproximou com os olhos cheios de desejo e lhe beijou. Dessa vez, não houve resistência dela. Quando os lábios se encontraram, tudo o que ela havia guardado dentro de si, todas as dúvidas e todos os medos desmoronaram como um castelo de areia. Ali Jamal a consumiu. A pele morena e quente, os músculos fortes de encontro ao seu peito, fizeram Michelle perder o controle de seus atos e ela se entregou à paixão que queimava como fogo, como as areias do deserto. Com o beijo, Michelle não tinha mais certeza de nada, exceto do que sentia naquele momento. A intensidade de um desejo irrefreável, o prazer de ser acariciada, o prazer das carícias e a suavidade do toque de Ali em sua pele sedenta de amor, de um amor que ela se negara a sentir por muito tempo, por medo de sofrer mais uma desilusão. Ali sussurrou no ouvido dela: eu a quero sentindo um prazer louco com as minhas carícias. Não quero que você me veja apenas como o homem arrogante e distante, mas a verdade é que não consigo ficar longe de você, Michelle. Lentamente, ele começou a tirar a roupa dela e ela sentiu seu coração acelerar, como se estivesse à beira de um precipício, pronta para cair, sem saber o que encontraria lá embaixo. O olhar de Ali estava carregado de um desejo tão intenso que ela não sabia como reagir. Agora, ele não era apenas um homem que a repreendeu, o homem para quem trabalhava, que a desafiara em seus limites. Agora, ele era o homem que tocava sua alma com uma intensidade inusitada. Michelle sentiu uma onda de emoção invadir seu peito, mas ela não queria ser vulnerável novamente. O medo da perda, o medo de se entregar, ainda pesavam sobre ela como uma pedra. Eu não posso me deixar envolver assim, Ali, ela disse, tentando manter a compostura. Eu já amei uma vez e fui traída. Não sei se posso viver isso de novo. O que você quer de mim? O que espera que eu faça? Eu não espero nada, ele finalmente respondeu. Eu só quero que você me veja como alguém que também tem seus próprios medos e inseguranças. Não quero forçar nada, Michelle. Quero que você me conheça e talvez, com o tempo, você me ame como eu a amo. Michelle respirou fundo, sentindo o peso das palavras dele penetrá-la. Ela sabia que ele não estava pedindo uma entrega imediata, mas sim uma abertura, uma chance de algo novo, algo que ela nunca imaginou ser possível. O tempo passou e Michelle descobriu em Ali um homem que lhe despertou a paixão, a confiança e o mais importante de tudo, a cura do medo de amar de novo. Eles aprenderam a caminhar juntos, a se entender e a se apoiar. E assim, sob o céu infinito das Arábias, onde as tempestades de areias são efêmeras, mas os sentimentos humanos duram, Michelle sentiu uma paixão ardente e encontrou um novo amor. Um amor que era mais forte do que o medo do passado, mais profundo do que as areias do deserto.
E ao lado de Ali Jamal, ela sabia que o seu coração havia finalmente encontrado um verdadeiro lar.